Fala pessoal, Daniel Touchdown, say how about those Chiefs? E falando um vídeo rápido aqui sobre três assuntos importantes que estão acontecendo. Primeiro, para falar um pouquinho sobre o domingo da NFL e os resultados, né, dos nossos concorrentes aí na AFC West. Então, Broncos ganhou, né, um jogo que se o Titans fosse um pouquinho melhor, né, ele tinha conseguido a vitória. Bo Nix com 2 interceptações, então é um ponto importante. Raiders jogou contra o Patriots lá em Boston, um jogo ruim de ver, né? Eu assisti pelo Red Zone, mas o Raiders ganhou no fim, né? Então isso é importante para eles, e o Chargers já tinha ganhado da gente, então todos os times da divisão estão com uma vitória, menos o Chiefs, né? Com uma derrota. Então um fim de semana ruim para a gente como um todo, né? O Raiders e Broncos ganhando. Mas eu acho que isso serve um pouco mais de motivação aí para o próximo jogo, e a gente vai falando isso aqui durante a semana, tá? Acho que a notícia principal aqui é sobre o Worth, né? O Xavier Worth, um deslocamento aí na clavícula, né? Dizem, né, que ele vai fazer uma segunda ter uma segunda opinião, fazer um segundo exame ali para ter uma opinião se esse é um caso só de imobilização ou é um caso cirúrgico. Imobilização, né, de 4 a 6 semanas, se for uma cirurgia, está fora da temporada, né? Então esse é o ponto mais preocupante, porque a gente já não tem o Rashid Rice por 6 semanas, né? O Worth aí agora teoricamente no melhor cenário 1 mês. E aí a gente teria só Juju Smith-Schuster, o Thornton, né, como jogadores para assumir a posição 1 e 2. Né? O Juju teve bastante recepção ali no jogo de São Paulo. Assim, e aí, obviamente, vem o terceiro tema rápido aqui desse vídeo, que é o Tyreek Hill, né? Uma comoção muito grande ali para todos os torcedores, principalmente americanos, né, que acompanham ali no X, falando sobre uma possível troca, né, tentativa de troca, até porque ontem Miami tomou uma saraivada lá do time do Colts, 33-8, e o Tyreek Hill fez questão de demonstrar o descontentamento dele ali na sideline, né? Então várias câmeras pegaram, um chilique ali dele. E aí vou dar a minha opinião sincera, né? Eu basicamente, assim, acredito que o Tyreek Hill é um cara que poderia ter ficado no Chiefs por muito tempo, né? Ele quis sair para conseguir o dinheiro dele merecido. O contrato dele é um contrato grande, ele tem aí 30 milhões de média salarial por temporada, né, que ele conseguiu. O Chiefs não consegue colocar esse contrato para dentro aí na estrutura, salvo alguma dispensa. Eu dispensaria o Juan Thornton, o John Taylor, né? Então, assim, o John Taylor para mim é um cara caro e que poderia abrir espaço na folha salarial para absorver um contrato como esse. Mas eu, assim, traria ele pelo conceito de ele conhecer o Mahomes, conhecer a estrutura, conhecer Andy Reid, conhecer o Travis Kelce, conhecer como funciona essa engrenagem e ser melhor adaptado para um jogo, para uma temporada que vai ser difícil, né? A gente tem agora Eagles, a gente vai ter depois o Giants, que parece ser o bonus round aí desses próximos jogos, e a gente vai ter Baltimore, que perdeu ontem para Buffalo. E vai ser um jogo importante para os dois times, né? Então, eu traria, né, assim, nesse caso, né, não sei quais condições que negociaria, talvez uma segunda rodada, uma segunda e terceira, né, assim, de draft. Não acredito que valha uma primeira rodada, não acredito que valha uma segunda rodada compensatória ali, né? Do tipo, se ele ficar na frente, então fazer um swap ali de posições. Eu faria isso, né? No máximo aí uma segunda rodada ou uma terceira rodada para o Tyreek Hill, mais a absorção desse contrato, e aí fazendo uma limpa no John Taylor, que eu acho que é necessário já com isso, né? Então, assim, pelo que a gente tem, a gente vai precisar de um wide receiver, né? Então, assim, é importante que a gente tenha profundidade nesse elenco. A gente está sem 2 caras, tem
Um cara que é basicamente draft e um cara que chegou agora, né? Então, fora o Juju, né? Sabe que o Juju é um cara muito bom, mas assim, ele já não está no auge da carreira, né? É um cara que a gente tem que contar snaps ali para ele. Então, até para ajudar nessa questão da profundidade do campo que o Worth e o Thornton traria, eu traria um velocista e talvez o Tyreek Hill se encaixe nesse momento. Não sei, vamos ver o que vai acontecer na semana, a gente vai acompanhando aqui, mas a minha opinião é essa. Né? Não vale uma primeira rodada, se for trazer uma segunda rodada, mas tem que fazer esse pacote com o João Taylor para a gente poder absorver esse contrato, beleza? A gente vai vendo, qualquer coisa eu vou avisando vocês nos próximos vídeos. Say hello dos Chiefs, Daniel na área, touchdown, abraço.